Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 28. Salmo 28. Eu vou ler os versos 7, 8 e 9. Salmo 28, 7, 8 e 9. Que diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o meu coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso meu coração está feliz e eu canto hinos em seu louvor. O Senhor Deus é a força do seu povo. O Senhor é o refúgio seguro do rei que ele escolheu. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Sê o pastor deles e cuida deles para sempre. Verso 7: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Verso 8: o Senhor é a força do seu povo. Tem dias que a gente precisa reunir força de onde a gente não tem para dar conta do recado, para dar conta das tarefas, mas principalmente para dar conta dos desafios que a gente tem na vida. E às vezes esses desafios são problemas, são lutas. Mas a palavra de Deus diz para nós que Ele é a nossa força e Ele é o nosso escudo. E aí o verso 8 confirma dizendo que o Senhor é a força do seu povo. Em Deus nós temos força para vencer. Em Deus nós encontramos força. Se nos falta força pessoal, se nos falta força física, se nos falta força emocional para enfrentar algumas situações da vida, o Senhor é a nossa força. E aí, quando a gente pensa assim, onde é que eu vou encontrar força para continuar dando conta? Ou a gente pensa, depois de vencer, né, a luta e passar a luta, e a gente pensa, onde é que eu achei força para dar conta disso? A gente tem que lembrar do Salmo 28. O Senhor é a minha força e o meu escudo. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos sustentará, é Ele que segue conosco a cada dia, a cada luta, a cada momento em que estamos com as baterias arriadas. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que não nos deixa cair. Ele está conosco sempre. E é por isso que nós louvamos o seu nome. Amém? Aleluia. Vamos orar então? Vamos falar com Deus. Pai Santo, louvamos o teu nome porque o Senhor é a nossa força, porque o Senhor é um escudo que nos protege, que nos livra do mal, dos perigos. O Senhor é o nosso refúgio, refúgio para onde nós podemos correr em dias em que nos encontramos indefesos. O Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é o pastor das nossas almas, ó Pai. Obrigado por esse cuidado tão presente, por esse cuidado tão peculiar, por esse cuidado que não falta nas nossas vidas, ó Deus. Nós queremos dedicar o nosso louvor essa noite a Ti, ó Pai, que nos livra do mal, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos sustenta e que nos levanta, ó Pai. A Ti seja a honra, seja a glória, seja o louvor, a Ti seja a exaltação, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito venha agir em nós, em nossos corações, para que o nosso coração possa transbordar de louvor, de adoração e de gratidão nessa noite, ó Pai. E que o nosso coração também esteja aberto para receber a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar para Ele. Vamos falar para Ele que a voz que ecoa através do Espírito Santo em nossas vidas aquece o nosso coração e nos coloca de novo no sentido da vida, nos coloca de novo nos trilhos. Às vezes na caminhada a gente fica meio perdido, leva umas pancadas da vida, fica meio perdido, mas
com a voz do Senhor falando ao nosso coração, Ele devolve a razão de viver. Ele devolve para nós o sentido da vida, nos coloca nos trilhos de novo. Amém, igreja? Aleluia. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Toca em nós nessa noite, Jesus. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Aleluia, Senhor, grande é o teu amor por nós. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Aleluia, Senhor. Molda o nosso coração a cada dia, ó Pai. Abra sua Bíblia comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler do verso 1 até o 18. João 4, de 1 a 18. João 4, de 1 a 18. Que diz assim: Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço.
Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Irmãos, a água é um elemento essencial para a vida. Sem água nós não sobrevivemos. E quanto mais árido, quanto mais seco é um lugar, mais noção se tem da importância e da necessidade da água. Quanto mais um lugar está ressequido, mais as pessoas que moram naquele lugar têm a noção da necessidade e da importância da água. Essa era a situação de Jesus, dos discípulos e da mulher samaritana. Todos ali tinham a noção exata da importância da água para suas vidas. E foi usando exatamente esse gancho que Jesus puxou uma conversa que acabou ficando para a história, que acabou ficando marcada na história. Você vê no texto que, contrariando os costumes da época, Jesus iniciou uma conversa com uma samaritana, pedindo a ela um pouco de água. E ela, reagindo conforme os costumes, foi logo dando um jeito de colocar Jesus no seu devido lugar. Verso 9, ela disse: o Senhor é judeu, eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela foi coerente. Ela foi coerente com a rixa que existia entre judeus e samaritanos naqueles dias. Aquele episódio de um judeu conversando com um samaritano, principalmente uma mulher, né, conversando com um homem, era algo simplesmente impensável para aqueles dias. Agora, se ela realmente não quisesse conversa, você acha que ela teria se dado ao trabalho de responder ao pedido de Jesus? Você parou para pensar no enredo da história? Se ela não quisesse conversa com aquele homem, que nós sabemos era Jesus, para ela era um desconhecido, mas nós sabemos que era Jesus. Se ela não quisesse conversa com ele, ela teria se dado ao luxo, vamos dizer assim, ao trabalho de responder ao pedido de Jesus? Claro que não. Porque uma mulher, quando não quer conversa,
deixa qualquer um falando sozinho e sai de cena sem falar uma palavra. É ou não é assim? Não quer conversa, vira as costas e deixa o cabra falando sozinho. Mas aquela mulher, a mulher samaritana, estava disposta a conversar, nem que fosse apenas para brigar com Jesus. E Jesus, entendendo, captando essa predisposição dela, jogou mais uma isca. No verso 10, se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Pense, irmão, irmã, que estratégia fabulosa. A água era um elemento vital, principalmente no lugar árido onde eles viviam. De repente, chega um homem e diz que pode oferecer a água da vida. É lógico que a mulher ia morder a isca. É claro. A mulher samaritana ainda estava um pouco desconfiada, né? Tentou exaltar a pessoa de Jacó, que havia dado o poço diante do qual eles estavam ali conversando. Só que Jesus deu a cartada final, versículo 14. Ele disse: a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pronto, irmãos. A mulher abriu o coração completamente naquele momento. E o versículo 15 diz: então a mulher pediu: por favor, me dê essa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Veja, meu irmão e minha irmã. Existem questões nas entrelinhas dessa história que a gente precisa extrair, que a gente precisa pensar e trazer para nós. Toda essa conversa sobre água demonstra que aquela mulher não possuía apenas uma sede fisiológica, uma sede ou aquela sede que cola a língua no céu da boca. Já ficou com sede desse tipo? É tanta sede que a língua chega a colar no céu da boca, que você está ali desesperado. Então essa conversa sobre água não demonstra apenas essa sede do corpo. Esse diálogo de Jesus com aquela mulher demonstra que havia uma insatisfação interior, um vazio existencial, uma carência de propósito e de sentido da vida que precisava ser suprida. Quando ela iniciou aquela conversa com Jesus, é provável que o seu subconsciente a levou a buscar em Jesus a resposta para os dilemas que até aquele dia ela ainda não havia encontrado. Quando ela iniciou aquela conversa, lá dentro dela alguma coisa a levou a continuar o papo, porque ela estava em busca de respostas para perguntas para as quais ela nunca recebeu a resposta devida. Afinal, Jesus expôs uma realidade no mínimo curiosa na trajetória de vida daquela mulher. Ela já havia passado por 5 relacionamentos amorosos frustrados e estava no 6º. Aí você fala: pastor, não tem nada a ver. Não tem nada a ver hoje. Não tem nada a ver hoje. Onde os relacionamentos estão líquidos. Onde as pessoas se relacionam, terminam um relacionamento, vão para outro, e isso caiu na normalidade. Mas naqueles dias, 2000 e poucos anos atrás, isso não era comum.
Mas de jeito nenhum. O que estava acontecendo com aquela mulher? O que estava pegando dentro do coração, da mente, da alma daquela mulher? É bem provável, irmãos, que ela tenha construído a sua vida, e no decorrer dos dias, que no decorrer dos anos, ela foi construindo a sua vida sobre fundamentos ruins, alicerces ruins, de tal modo que nunca conseguiu estabelecer uma vida digna, uma vida feliz e uma vida próspera. Se a gente parar para pensar na jornada da nossa vida, como se fosse a construção de um prédio, nós vamos entender que os fundamentos são de extrema importância. Porque quanto mais alto é o prédio, mais reforçados e mais profundos precisam ser os alicerces, não é? Quando nós fomos preparar o terreno para a construção do nosso novo templo, nós precisamos demandar muito trabalho para retirar os alicerces do templo antigo. Não sei se alguém acompanhou, alguém que está aqui acompanhou a retirada dos alicerces. Eu não estou falando dos escombros de paredes e tudo mais, mas dos alicerces do templo. Nós tivemos de usar uma máquina pesada para revolver a terra, para remexer a terra e retirar todas as bases que sustentavam o prédio antigo. Se não fosse assim, irmãos, nós não conseguiríamos fincar os alicerces do novo templo, que já está de pé aí, graças a Deus já está coberto. Você já pensou se por medida de segurança, por medida de economia, você já pensou se por medida de economia a gente resolvesse deixar na terra a fundação, o alicerce do templo antigo? Você já parou para imaginar uma loucura dessa? Seria uma verdadeira tragédia, uma verdadeira irresponsabilidade. Porque os alicerces antigos não iam suportar o peso do templo novo, até porque o templo novo tem quase 2,5 vezes a altura do templo antigo. Eles também não estariam nos locais exatos da construção nova, porque o templo novo está no esquadro do terreno, o templo antigo estava, como dizem os antigos, estava de fianco, né? De esgueio no terreno, estava fora do esquadro. E por consequência, aqueles fundamentos antigos iriam atrapalhar a colocação do alicerce novo. Foi exatamente por isso que tudo foi removido, para dar lugar ao templo novo. Voltando à samaritana, o grande problema da samaritana foi que ela não fez na sua vida pessoal o serviço que nós fizemos aqui no templo. E o grande problema de muitas pessoas hoje, irmãos e irmãs, é exatamente esse. É querer seguir a vida, é querer construir coisas novas, é querer começar novas etapas, sem remover os escombros daquilo que ficou para trás.
Irmãos, muito do que nós somos hoje, vem das experiências que nós vivemos e que nós colecionamos até hoje, no nosso passado. Tudo que vivemos, tudo aquilo que experimentamos, forma aquilo que nós somos hoje. Principalmente aquilo que nós vivemos em família. E aí, nesse sentido, pensando em família, muitas pessoas constroem as suas famílias, lidam com negócios, lidam com dinheiro, se divertem, ou até mesmo reagem aos fatos da vida conforme aprenderam em casa, quando eram pequenos. E à medida que foram crescendo, foram acumulando alguns aprendizados e formando certos fundamentos e alicerces na própria vida. E aí, tem pais e mães que simplesmente criam filhos tristes e amargurados, nervosos e ansiosos, porque receberam exatamente essa criação dos seus pais. E não conseguiram remover esses entulhos quando formaram as suas próprias famílias. Tem pessoas, outro exemplo, que são um desastre na vida financeira. Porque viram os seus pais sendo um desastre. E quando chegou a vez deles gerenciarem as próprias finanças, não conseguiram se livrar dos fantasmas da vida financeira conturbada que viram na casa dos seus pais. Foram criando a sua vida, foram construindo a sua vida em cima de alicerces frágeis e ruins, sem remover aquilo ali e sem colocar fundamentos novos. Outros viram os pais reagirem sempre da pior forma aos problemas e às surpresas da vida, e por conta disso se tornaram pessoas inseguras. E aí, toda vez que uma porta se abre para eles, eles não conseguem se manter em um novo momento da vida, exatamente por causa dessa insegurança. Veja, são exemplos, só exemplos, de situações em que uma pessoa hoje perde porque no passado não foi removendo escombros e alicerces que deveriam ser removidos. E por outro lado, irmãos, existem adultos que, mesmo não tendo vivenciado situações familiares ruins, difíceis, pesadas, acabam dando um destino ruim para suas vidas, um destino equivocado para suas vidas, e consequentemente acabam se dando mal. E ao invés de voltarem um pouquinho atrás e resolverem as suas pendências antes de prosseguir, esses adultos varrem a sujeira para debaixo do tapete e seguem as suas vidas sem resolver as pendências. O problema, meu irmão, é que uma vida que tenta seguir o seu curso sem resolver as pendências, uma hora desaba. Exatamente como um prédio construído sobre alicerces ruins. Uma coisa você pode ter certeza: problema estrutural nossa igreja, nosso templo não vai ter. Porque o que foi de concreto e de ferragem ali para formar o nosso alicerce
Não está no gibi, como diz o ditado. Ali tem concreto para subir quase que um prédio. Fecha parênteses, tá? Agora, você já pensou se a gente tivesse feito de outra maneira? Eu não entraria lá para fazer culto. Agora, tem gente que, mesmo reconhecendo o perigo de uma vida que não é bem estruturada, continua seguindo, sem remover alicerces antigos, sem resolver pendências, varrendo tudo sempre para debaixo do tapete, até que um dia a casa cai. Se você olhar para o encontro de Jesus com a samaritana, você vai ver que aquele momento foi um divisor de águas para ela. Porque ali, irmãos, na beira daquele poço de água, ela resolveu duas pendências, uma espiritual e uma existencial. Ela tanto recebeu o fundamento que é Cristo para a sua caminhada espiritual, como recebeu um novo fundamento para as suas emoções, que provavelmente era a razão de tantos relacionamentos ruins colecionados ao longo da vida. Meu irmão, talvez você não esteja conseguindo progredir em alguma área da sua vida exatamente porque existem pendências que precisam ser resolvidas. Talvez você esteja tentando construir algo novo sobre uma base que precisa de reparação, que precisa de conserto, que precisa de renovo. E se você sente que existe algo na sua vida emperrado, exatamente porque os escombros do passado não foram removidos, exatamente porque situações não foram resolvidas, superadas, meu irmão, em nome de Jesus, busque a presença de Deus para confirmar isso no seu coração, ou para revelar o que precisa ser removido ou resolvido. E depois que ele confirmar, depois que ele revelar, depois que ele mostrar para você o que tem que ser modificado, o que tem que ser resolvido, o que tem que ser removido, peça para ele direção e força para conseguir lidar com a situação. Porque às vezes a gente carrega alicerces ruins tão fortes dentro de nós e precisa daquelas pá carregadeira pesada da prefeitura, João, para remover. Mas remove. O exemplo disso é aquela mulher samaritana. Ela saiu do poço curada. Foi lá para o meio dos seus parentes, amigos, contar a respeito de Jesus, de um Jesus que mudou a vida dela em questão de minutos. Por que geralmente as pessoas não querem remover os alicerces ruins? Porque é dolorido, porque dá trabalho, porque leva tempo. Só que o problema é que quando a gente não quer levar tempo, gastar joelho no chão para orar em relação a isso, e vai seguindo a vida e vai tocando a vida, a gente constrói sobre base ruim. Vai chegar uma hora que aquele lindo prédio que a gente construiu vai desabar. É por isso que você vê muitas vezes e fica espantado com histórias tão bonitas, de famílias tão lindas, que de repente se arrebentaram. Empresários que tinham uma vida
tão bonita, uma trajetória de negócios tão bonita, tão próspera, de repente se arrebenta. Por quê? Porque esqueceu de ajeitar o fundamento errado aqui, outro fundamento errado ali. Foi construindo em cima daqueles escombros. Mas quando veio uma situação de muita luta, fez tudo aquilo que era bonito tombar de uma vez. Se você percebe que existe alguma coisa ruim na tua vida, algo que não anda, algo que está te travando, fale com Deus, coloca para Deus, peça para Ele te mostrar. Se você ainda não entendeu, peça para Ele te mostrar. E quando Ele te mostrar, você fala: Deus, agora me dá força para lidar com isso. Me dá força para remover isso dentro de mim. Para que eu tenha um alicerce sólido na minha vida. Para que eu possa continuar caminhando numa nova força. Num novo fundamento. Amém, igreja? Acima de tudo, e essa é a questão mais importante, permita que Cristo seja o alicerce da sua vida. Eu não estou falando de uma aceitação mental ou uma aceitação social de Cristo. Daquele tipo que a gente ouve por aí, muitas vezes. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Eu faço a minha oração todo dia. Esse tipo de fé é uma aceitação mental e social, porque quer ser igual a todo mundo e não quer ninguém enchendo as paciências. Você acredita em Deus? Claro, como não? Como não acreditar em Deus? Deus é tudo. Deixar Cristo ser o alicerce da nossa vida, irmãos, é entregar a Ele o domínio das nossas vidas. É viver para Ele, do jeito dEle, de acordo com a palavra de Deus. Isso é colocar Cristo como alicerce das nossas vidas. E quando isso acontecer de verdade, quando Cristo for alicerce das nossas vidas de verdade, quando a palavra de Deus for o fundamento da nossa vida, a nossa jornada será diferente. Porque quando houver uma situação de perigo, eu não vou mais recorrer àquele alicerce ruim, apodrecido do meu passado. Eu não vou recorrer mais àquilo que eu aprendi errado com a minha família, porque a minha família também estava adoecida. E não tinha o que passar para mim a não ser aquilo. Eu vou ter a palavra de Deus como meu alicerce. Eu vou ter o Espírito Santo como a minha direção. Entendeu a diferença? Se Cristo for o meu alicerce, se a palavra for o meu fundamento, a minha jornada será diferente. Não teremos mais como referência o nosso passado sofrido, não teremos mais como referência os nossos erros, ou os abusos que sofremos de alguma maneira. Não teremos mais como referência os micos que nós já pagamos na vida. Não teremos como referência as ideias e sentimentos errados que a gente tinha. Nós teremos sim a palavra de Deus como nossa referência para todas as áreas da nossa vida.
E aí, irmãos, se antes nós tínhamos tudo para dar errado, com Cristo, em Cristo e na sua palavra, nós temos tudo para dar certo. Com um fundamento sólido chamado Cristo, com uma vida pautada na palavra, pessoas que tinham tudo para dar errado começam a dar certo. Casamentos que tinham tudo para dar errado começam a dar certo. Negócios que tinham tudo para dar errado começam a dar certo. Mentes que tinham tudo para pensar errado começam a pensar certo. Sonhos que tinham tudo para dar errado começam a dar certo. Entendeu? Mas quem tem que ser o nosso fundamento? Jesus. Como é que tem que ser a nossa caminhada? Caminhada na palavra de Deus. E os alicerces errados, ruins, o que eu faço com eles? Eu removo. Eu tiro da minha vida. Com a ajuda de quem? Do Senhor. Não vai ser eu. Não é na minha força. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando for na minha força, quando for no meu querer, sempre vai dar errado. Sempre vai dar errado. Mas quando eu me entregar para Deus e falar, Deus, trabalha em mim, aí sim vai dar certo. Vamos orar? Deus bendito, quero colocar nossas vidas diante de Ti, pedindo, ó Pai, um mover do Teu Espírito Santo em nós. De tal maneira, Senhor, que se houver alicerces ruins sustentando ainda as nossas vidas ou alguma área das nossas vidas, que o Senhor nos dê a consciência dessa realidade, que o Senhor nos faça enxergar essa realidade e que cada um de nós possa buscar uma mudança de vida. Cada um de nós possa buscar em Ti a força, a direção, a estratégia para remover esses alicerces ruins, esses fundamentos que não são sólidos, que na verdade fazem parte de um passado que realmente precisa ficar para trás. Ajuda-nos a localizar em nós, ó Pai, pendências que precisam ser resolvidas. Sobretudo aquelas pendências do nosso coração, da nossa alma. Muitas vezes pendência conosco mesmos, ou com nós mesmos. Ajuda-nos a enxergar tudo isso e ajuda-nos a buscar em Ti essa mudança, essa transformação. Ajuda-nos a colocar para fora, ó Pai, a fazer uma limpeza, para que o Senhor venha a ser verdadeiramente o alicerce das nossas vidas por completo, o alicerce em todas as áreas, Senhor. Sabemos, ó Deus, que a nossa vida contigo é uma vida de transformação contínua, diária. Sabemos que o processo de santificação é um processo que acontece diariamente até o último dia das nossas vidas. Por isso, Pai, que a cada dia o Senhor vá nos moldando, trabalhando em nós, curando nossas feridas, moldando a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor, sendo o nosso fundamento, nós possamos prosseguir numa vida nova.
Pai, que esse tempo que se chama hoje seja um divisor de águas para muita gente, ó Deus. Muita gente que vai se livrar de fundamentos ruins, resolver pendências que foram postergadas até hoje, e que vão viver uma vida nova, uma vida feliz, uma vida de qualidade, uma vida próspera, mas sobretudo uma vida que te honra, Senhor. Dá-nos essa vida. O mesmo mover que aconteceu naquele dia, do lado daquele poço com a mulher samaritana, aconteça conosco também, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então? Hoje é dia da gente orar pelos sonhos. Se eu não estiver enganado, eu andei esquecendo aí. Eu andei esquecendo dos sonhos, né? Hoje nós vamos orar pelos sonhos também, tá bom? Então você que tem um pedido a colocar diante de Deus, você que está caminhando em pacto de oração, você que não está fazendo pacto, mas toda terça-feira você vem buscando um favor de Deus pela tua vida, esse é o momento que a gente vai buscar o agir de Deus sobre nós. Vamos orar todos juntos? Deus bendito, nós cremos no teu poder, cremos nas tuas maravilhas, cremos, ó Pai, em tudo aquilo que o Senhor pode fazer por nós, ó Deus. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, então o teu poder continua o mesmo. E nós clamamos agora, Pai, para que o teu poder seja dispensado a todos nós, para que cada um dos nossos pedidos, para que cada uma das nossas necessidades sejam supridas, ó Pai, e para que milagres aconteçam entre nós, ó Deus, para que possamos ver a tua mão nos conduzindo, a tua mão nos livrando do mal, a tua mão, ó Deus, fazendo com que aquilo que é impossível aconteça e seja visível para nós, ó Deus. Então eu oro pela vida de cada irmão que veio em busca de um favor do Senhor, aqueles que estão fazendo pacto de oração, eu clamo pela vida deles, ó Pai, para que o Senhor ouça o clamor que cada um tem colocado diante de Ti. E hoje em especial eu coloco os sonhos, ó Deus, de cada irmão, de cada irmã, que está representado aqui numa lista de sonhos que nós temos orado desde o início do ano. Pai bendito, são anseios do coração do Teu povo, e nós clamamos para que, de acordo com a Tua sabedoria e soberania, o Senhor responda estes sonhos aqui, que o Senhor faça com que eles se concretizem, para que possamos, ó Deus, Te louvar e Te glorificar ainda mais, ao ver o Senhor operando maravilhas entre nós. Cuida de todos nós, cuida de todo o Teu povo, ó Deus, e despede-nos agora debaixo do Teu cuidado e da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, volte para casa na paz do Senhor.